Hoje eu vou trazer um pouquinho mais aqui do HGRE e eu quero que você entenda por que esse fundo está conseguindo ficar mais perto da patrimonial do que os outros fundos de laje corporativa. Vem comigo no vídeo que você vai entender um pouquinho mais. Bom, para começar aqui, o HGRE, ele está sendo cotado hoje a R$ 118,59. A gente tem que pensar que desde o início do fundo, né, então teve uma valorização de 16,26%. Então quem comprou lá no início era em torno de R$ 102, R$ 113 reais aproximadamente e hoje está conseguindo ter ali a 118. Então ganhou dos dividendos e ganhou também na cota patrimonial quem estava desde o início do fundo. Eu estou falando de um fundo que existe desde 2008, 2009. É bem antigo. Quando a gente olha aqui o fundo comparado com o CDI, a gente vê que o fundo consegue ter uma performance levemente acima do CDI, só que eu acho que o grande ponto é o seguinte, né? Como uma parte só apenas é valorização de cota, todo o resto aqui são proventos. Então, com esses proventos, vieram isentos de imposto. Então, é aproximadamente ali, quando a gente olha para o portfólio, algo como 115, 120 do CDI, já isento de imposto. Então, é uma rentabilidade bem bacana ali para quem está buscando essa isenção e, ao mesmo tempo, o dividendo mensal. Quando a gente olha essa questão da valorização ali do ativo, né, fundo em si desde o início, mesmo assim, hoje, quando a gente vai entender um pouquinho mais, a cota patrimonial do fundo é R$ 146,56. Então, o fundo tem de valor patrimonial R$ 1.732 bilhões. Em contrapartida, o fundo está sendo negociado a 0,81 do P sobre VP. Ele é um dos que está mais próximo ali do valor patrimonial, quando a gente olha para lajes corporativas. Mesmo assim, ainda tem um desconto bem relevante, né? Então, está sendo avaliado ali a mercado a 1 bilhão e 400. Então, além de ter os dividendos mensais, ainda tem a possibilidade de upside ali de aproximadamente 25% dentro do portfólio. E hoje, qual que é a composição total do fundo? O fundo tem um total de 13 edifícios, então é um número bem expressivo, além de 45 locatários. Quando a gente vai ali para a área bruta locável total do fundo, a gente está falando de 144 mil metros quadrados. Então, para a laje corporativa, isso é bem expressivo. E, ao mesmo tempo, a questão da vacância, hoje ali em 5,8%, que eu vou entrar um pouquinho mais à frente. Além disso tudo, né, pessoal, quando a gente olha o valor do metro quadrado para cada área do fundo, a gente vê que está na média de R$ 9.400 o metro quadrado. Quando a gente vai pegar as regiões, né, e entender um pouquinho mais as grandes cidades, São Paulo, etc., a gente sabe que o metro quadrado está mais elevado do que isso, principalmente se for pegar uma região nobre. Então, devido a isso, tem um ponto ali também da própria avaliação patrimonial, né? Então, a gente vê ali o preço do metro quadrado abaixo do que está na média. Isso muito, né, pessoal, por causa da questão da taxa de juros. A taxa de juros elevada faz automaticamente com que não se aprecie o metro quadrado ou se aprecie menos do que poderia se apreciar uma taxa de juros mais baixa. Quando nós olhamos aqui para a carteira total do fundo, a gente vê que em imóveis é 1.560 bilhões. Além disso tudo, tem algumas partes ali que está em renda fixa, que tem CRI, 50 milhões, LCI, 18 milhões e 132 milhões dentro de outras rendas fixas. Então, isso tudo soma lá no patrimônio final esse 1.730. Além disso, a gente vê aqui nessa imagem laranja, né, que a dívida total é 37,9 milhões. Então, quando a gente vai ver a dívida total do fundo, né, pessoal, não é uma dívida aquelas das mais altas, não representa praticamente nada dentro do portfólio. Além disso tudo, é um único ativo ali que está em CRI, que é o Rishuk Zaidan, e basicamente agora em 2026 já amortiza uma boa parte, 2027 e 2028 finaliza total esse CRI. Então é um fundo sem endividamento. Isso é bom porque faz automaticamente com que o fundo não tenha esses pênaltis caso uma vacância aumente. Lembrar que endividamento alto é muito bom para você gerar mais receitas, mas em contrapartida começa a haver vacância, começa a pesar muito na questão financeira do fundo. Quando nós vamos entender um pouquinho mais aqui do portfólio do fundo, a gente vê que 96% fica no estado de São Paulo, 4% no Rio Grande do Sul e 1% no estado do Rio de Janeiro. Então, isso tudo, né, pessoal, faz que a concentração maior esteja ali no centro empresarial brasileiro, que é a cidade de São Paulo, e alguns outros prédios um pouquinho fora dessa grande região. Acho que o ponto principal, né, quando a gente vai ali para a qualidade dos imóveis, a gente vê que 32% é AAA, 58% é imóvel A, 4% BB, 4% B e 3% classe C de imóvel. Então ele está concentrado muito mais ali, um pouco de alto padrão e um pouco de médio padrão. Isso é bom porque dá mais escala ali para o fundo, né? Tá tudo em alto padrão. O problema é que se caso vem uma crise econômica, por exemplo, o fundo acaba sendo mais cíclico. O número de vacância aumenta. Quando ele está no médio padrão ali junto, isso faz com que seja um pouquinho menos volátil ali nesses cenários, seja mais resiliente no cenário de adversidade. Além disso tudo, quando a gente olha por setor, a gente vê que tem 23% tá para tecnologia da informação, 23% para telecomunicação, 14% para saúde e 14% para agência de viagem. E os maiores inquilinos ali dentro quando a gente vai falar de tecnologia da informação e telecomunicação, são dois únicos locatários, que são a TOTUS, que é a parte de sistema, e também a Vivo. Então, quando a gente coloca em consideração ali a TOTUS, a Vivo e a Abifly, a gente está falando no total de 60% da alocação do imóvel. Então, para mim, aqui é um dos maiores riscos, né? É 60% locado apenas para 3 inquilinos. Se aumenta essa vacância, se a Vivo, por exemplo, desiste de continuar em um dos imóveis, ou se a Vivo, ou se a TOTUS, enfim,
isso vai causar uma vacância muito grande dentro do fundo e automaticamente isso vai diminuir a receita. Então, particularmente, eu acho que a receita fosse mais pulverizada, né? No máximo ali o inquilino representando 10% do portfólio do fundo seria algo mais saudável. Então aqui para mim, nesse ponto é onde o maior risco está concentrado, que é no número de inquilinos um pouco menor. E para pesar um pouco negativo pelo meu ponto de vista ali sobre a questão de ser perigo de vacância, a gente olha ali o histórico de vacância, ele é sempre bem baixo, né? Então historicamente em torno ali de 5, 6%. Nos últimos anos, né, que estava um pouquinho maior, natural por causa da volta da pandemia, mas agora já está bem normalizado nesse percentual. Além disso tudo, os vencimentos dos contratos, 21% é para o ano de 2027, os outros são acima de 2030. Então são contratos bem longos e se caso tiver um encerramento antecipado, automaticamente vai receber a multa ali de rescisão de contrato. Eu quero te ajudar a cada vez mais deixar o seu portfólio mais robusto e mais segmentado para aquilo que você busca de fato, se é crescimento de patrimônio, se é dividendos, se é aposentadoria. Eu vou deixar aqui embaixo um formulário para que você preencha, para que eu entre em contato contigo e entenda um pouco mais sobre o teu portfólio e te ajudar nessa alocação para que cada vez mais você tenha dividendos e ao mesmo tempo tranquilidade dentro do teu portfólio. É só preencher o formulário aqui embaixo. Quando nós vamos aqui entender um pouquinho mais sobre a carteira de ativos do fundo, então nós vemos aqui os 13 imóveis dentro do portfólio, por alocação certinho. A gente vai ver aqui exatamente ali o da Shukri Zaidan, que é aquele que tem o CRI. Ele é o que mais representa a área bruta alocável do fundo, é um de classe A, e ao mesmo tempo a média dos contratos ali dentro é de 5 anos. Então isso é bem representativo. Como eu já mencionei anteriormente, a vacância física está em 5,8%, o imóvel transatlântico é o que mais representa ali dentro dessa vacância, que é 50%, seguido ali pelo Jatobá e depois em seguida pelo Guaíba. Então são os três ali que estão puxando essa vacância de maneira mais elevada. O que você pode perceber é que são poucos imóveis que têm uma vacância pequenininha, né? Realmente a vacância ela é muito mais elevada. Isso acontece muito para laje corporativo, porque muitas vezes é um prédio que vai ter um andar inteiro somente para uma empresa. Então isso acaba determinando muito forte a vacância ali do ativo. E quando a gente fala da representação do que essa vacância traz do ativo, a gente vai entrar na parte dos dividendos. Então a gente vê que nos dividendos agora desse ano de 2026, ele está sendo muito em linha com o que foi no ano de 2025. Somente perdeu para esse dividendo extraordinário que foi distribuído em junho do ano passado. Quando a gente enxerga isso, a gente vê que agora em junho desse ano de 2026, distribuiu um pouquinho menos, mas é natural, o fundo não vai conseguir sempre ter essa distribuição mais elevada. Pode ser que talvez até o final do ano ele consiga retribuir um pouquinho mais. E quando a gente enxerga isso tudo, né, pessoal, o fundo ele estava diminuindo seus proventos ali até a Covid, e após a Covid, ele conseguiu agora novamente aumentar um pouco mais esses proventos, que foi no ano de 2025. Nesse ano de 2026, provavelmente consiga entregar também um dividendo mais expressivo. Então, esse é um ponto bem favorável, porque o fundo ele não está tendo aquela diminuição elevada de proventos, pelo contrário, ele está conseguindo aumentar, por mais que seja de pouco em pouco, ele está conseguindo subir um pouquinho ali ainda os proventos para quem está dentro do portfólio. Bom, sobre o HGRE, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho também, para estar sempre recebendo os vídeos na tua tela e deixa um comentário aqui embaixo, né? Se você tem ele no portfólio, se você quer comprar ele, como que tá esse momento para você dentro do HGRE.